Fala pessoal, aqui quem vos fala é José Cominete. Aqui é o João. Aqui é o Rafael Rocha. Aqui é o Antônio Gaspar. E aqui é o Arthur. Vamos trazer para vocês um bate-papo bem descontraído sobre um artigo técnico de usinagem, mas sem aquela linguagem super pesada. Vai dar para entender, aprender e até se divertir um pouquinho. O artigo em questão é da revista Máquinas e Metais, edição outubro-novembro de 2024, e trata de estudos sobre erros de forma no fresamento de peças com geometria complexa. Por que isso importa? Bem, na engenharia mecânica, quando a gente vai fabricar peças com geometrias que não são simples, como paredes finas, profundidades, superfícies curvas, aparecem alguns problemas que não resolvem apenas apertando parafusos ou aumentando a potência da máquina. A gente vai ver como essas coisinhas pequenas podem dar grandes dores de cabeça na usinagem. No vídeo de hoje, vamos dividir o tema em 5 partes. Primeiro, contextualizamos o tema e o objetivo do artigo. Depois vamos ver como o estudo foi feito. Em seguida, os resultados. Depois, as implicações para a indústria e para o nosso curso. E por fim, fazemos uma conclusão crítica e damos nossas reflexões. Então já deixa o like, se inscreve se quiser, porque vai ter bastante coisa bacana para quem curte manufatura, usinagem e, claro, a engenharia mecânica. Bora lá! Vou dar sequência falando sobre o contexto do artigo e qual era o objetivo dos autores. Primeiro, o contexto. Em peças com geometrias complexas, por exemplo, matrizes de injeção, cavidades profundas, superfícies curvas, paredes finas, o processo de fresamento se torna mais exigente. A máquina-ferramenta precisa ser muito mais precisa. A programação CAM precisa pensar em trajetórias que respeitem a geometria e a fixação da peça precisa evitar vibração ou deslocamento. Se algo falha, surgem os chamados erros de forma, ou seja, a peça não sai exatamente como projetada no CAD. Bom, o objetivo do artigo era então identificar quais são as fontes de erros geométricos no fresamento de peças com geometria complexa e quantificar a influência de cada etapa do processo. Modelagem CAD, programação CAM, máquina-ferramenta, fixação ou inspeção, para entender onde ocorrem os maiores desvios. Bom, a estrutura do trabalho se desenvolve assim: uma revisão bibliográfica das etapas CAD para CAM para CNC, medição e definição de um corpo de prova com geometria complexa, ensaios de usinagem e medição por MMC, máquina de medir por meio de coordenadas. Análise dos desvios em diferentes regiões da peça, discussão dos resultados e, por último, implicações para a manufatura. Então, resumindo, o artigo não é só faremos fresamento e mediremos, mas tenta mapear o fluxo completo desde o projeto até a inspeção, a ver onde o processo escapa por gerar erro. Agora a gente vai entrar na parte mais técnica, mas calma que eu vou explicar de modo simples o que é a metodologia utilizada pelos autores. Eles projetaram um corpo de prova específico, com diâmetro de 63 mm, altura de 19 mm e espessura de parede de 4,5 mm. Dentro desse corpo de prova há diferentes regiões de usinagem, algumas regiões com curva de raio constante, outras com arco de Bézier, outras com trajetórias lineares, ou seja, as peças simulam uma geometria complexa. Na programação CAM, eles definiram uma banda de tolerância para a trajetória da ferramenta de 0,001 mm na região favorável. Na região mais difícil, o contato do ferramenta-peça era maior e as trajetórias mais severas. Foram também analisados diferentes comprimentos de balanço de ferramenta, pois a deflexão da ferramenta costumava aumentar com balanço maior. Para medir os desvios, usaram uma máquina de medir por coordenadas, a MMC, para comparar a peça usinada com o modelo CAD, e eles acabaram identificando os erros de cada origem, desde o trajeto do CAM, a precisão da máquina-ferramenta, o presetting da ferramenta e a incerteza da medição. A figura principal mostra uma representação das possíveis fontes de erro do processo de fabricação. Também foi dada atenção à área de contato ferramenta-peça. Por exemplo, na superfície, a área de contato foi de 0,08 mm², na superfície C, 0,30 mm². Isso sugere que maior contato pode levar a maior deflexão e, portanto, maior erro. Em resumo,
O estudo usou um corpo de prova projetado, condições controladas de usinagem, medição de precisão, análise comparativa entre regiões fáceis e difíceis e mapeamento das fontes de erro. Esse procedimento é bastante aplicável para quem trabalha com usinagem de peças de alta exigência. Vamos agora para os resultados principais e o que isso significa para a prática industrial. Na superfície A, com condições de usinagem mais favoráveis, a trajetória da ferramenta ficou dentro da banda de tolerância de 0,001 mm. Já na superfície C, foi observado um desvio de cerca de 0,013 mm. A maior área de contato, comprimento de balanço maior, força de cortes variáveis resultaram em maior deflexão da ferramenta, implicando um erro de forma mais elevada. A análise mostra que, mesmo com um bom caminho CAM, se a máquina, ferramenta ou fixação não estiverem adequadas, o resultado final pode não atingir a precisão desejada. Aplicações na indústria. Quando uma oficina de usinagem ou fábrica de molde vai fabricar peças com geometrias complexas, ela precisa considerar o balanço da ferramenta, ou seja, quanto maior o risco de deflexão. O setup da máquina-ferramenta deve incluir rigidez, calibragem, bulbar ou similar para avaliar erro de posicionamento da máquina. A fixação da peça é crítica. Paredes finas ou geometrias com cavidade precisam ter suporte adequado para evitar vibração ou deslocamento durante a usinagem. A medição final, MMC, não pode ser negligenciada. Se a medição estiver fora do controle, a peça pode passar ou falhar sem sabermos exatamente onde está o problema. Em resumo, o artigo mostra que a usinagem de peças com geometria complexa não é apenas ligar a máquina e fazer, mas exige a atenção a todas as etapas, desde a concepção no CAD até a inspeção final. As maiores fontes de erro identificadas foram máquina, ferramenta e fixação, mais do que apenas a programação CAM. Na nossa opinião, achamos que o trabalho é muito relevante e moderno, porque trata de uma realidade industrial muito atual. Peças cada vez mais complexas, exigências de tolerância cada vez menores. O estudo é bem estruturado, com corpo de prova, medição de precisão e traz dados concretos. Por outro lado, como limitação, o estudo considerou apenas um tipo de peça, com geometria específica, e apenas algumas regiões de usinagem. Talvez faltasse variar material ou máquina ferramental, ou diferentes estratégias de fixação para tornar o estudo ainda mais generalizável. O que podemos levar desse estudo é sempre pensar no sistema completo, não só na ferramenta ou só na máquina, mas todo o fluxo até a inspeção, valorizar a metrologia, entender que o investimento em rigidez e fixação costuma trazer retorno em qualidade e custo. Obrigado por nos acompanhar. Espero que tenha aprendido bastante e curtido o nosso vídeo.